Carta aos Romanos, capítulo 6, versículos 22 e 23. Diz assim o texto: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Queridos, eu quero falar com você nesta noite, trazer uma palavra de Deus ao seu coração na área da santificação. Todo o capítulo de número 6 de Romanos nos mostra o quanto é importante cultivarmos uma vida de santificação. Através de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a santificação tem sido um elemento essencial na relação do homem com o seu Deus. É uma exigência de Deus que a sua criatura, que o homem, seja santo para se relacionar com Ele. Observamos que desde a criação foi uma exigência de Deus a santificação. No princípio, Deus, Ele vinha ter pessoalmente com o casal criado, Adão e Eva, andavam juntos, passeavam juntos pelo jardim, ouvia-se a voz de Deus, olhava-se para Deus, cara a cara, olho no olho, mas logo o pecado os separaram, pois o pecado nos separa de Deus. O pecado, ele significa morte espiritual. O pecado é uma lepra, é uma enfermidade, é um câncer que mata o homem, que destrói o homem e que rouba-lhe a vida eterna e a comunhão com Deus. Mas Deus não desistiu do homem. Ele escolheu os descendentes de Abraão para serem um povo santo, para ser um povo separado. Ser santo na Bíblia significa ser separado para Deus, ser diferente da maioria, ser diferente do mundo, é tirado do mundo e colocado-se na presença de Deus. E Deus escolheu os descendentes de Abraão, aleluia, para ser um povo santo, um povo separado. E aqui no capítulo de número 6 de Romanos, Paulo nos revela 3 verdades importantes acerca de uma vida em busca da santificação. Se você observar o versículo de número 6 deste mesmo capítulo, você vai encontrar o seguinte: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Aleluia. Observe que há uma afirmação de Paulo e nós precisamos ter esta consciência, estarmos cientes de que nós fomos crucificados com Cristo. Aleluia. Nós fomos crucificados com Cristo. O corpo do pecado, ele foi crucificado com Cristo. Não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós, de forma que nós não estamos mais sujeitos ao pecado, não somos mais servos do pecado. O corpo do pecado foi destruído através da cruz de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas o que significa ser crucificado com Cristo, pastor Enoque? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o velho homem é o símbolo do governo do pecado sobre as nossas vidas. E Paulo está nos dizendo que o governo do pecado acabou. Aleluia! O pecado já não governa mais sobre as nossas vidas. Antes nós servíamos ao pecado, nós éramos servos do pecado, mas agora, como foi crucificado com Cristo, a velha natureza, o velho homem, o
corpo do pecado teve fim e nós fomos libertos pelo sangue de Cristo, e agora de servos do pecado fomos promovidos a servo de Cristo para a glória de Deus. Aleluia. Mas lembre-se, nós só poderemos ter vitória, igreja, sobre o pecado se nós andarmos em comunhão com o Espírito Santo, se nós andarmos na luz como Ele na luz está. Aleluia. É preciso saber que Deus não nos isola do mundo, queridos, senão Ele teria que nos tirar do mundo para nós não pecarmos. Deus, Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e isto não é uma posição geográfica não, queridos, isto é uma posição espiritual e moral. Aleluia. Nós éramos servos do pecado, estávamos perdidos nas trevas, condenados à condenação eterna. Ele nos retirou de lá, daquele charco de lodo horrível, e colocou nossos pés sobre a rocha, na presença de Cristo, e agora nós somos livres para servirmos a Cristo, portanto, livres do pecado. Porém, precisamos manter uma vida de santificação, uma vida de estreita comunhão com o Senhor Jesus e com o seu Santo Espírito. Em segundo lugar, queridos, além de ter a consciência que o velho homem foi crucificado com Cristo e o corpo do pecado já não existe, foi vencido através da crucificação espiritualmente falando, nós também precisamos ter consciência de que ressuscitaremos com Cristo. Esta é a maior convicção e a maior esperança da igreja. Se a nossa caminhada espiritual ou cristã, ela se encerrasse na nossa morte, nós seremos os mais infelizes dos homens sobre a terra. A nossa pátria não é aqui, a vida terrena é apenas um parêntese. A nossa vida verdadeira, ela está na eternidade, ela está por vir. Aleluia. Ele disse: eu vou para o Pai preparar-vos lugar, e quando eu preparar, eu voltarei e buscarei vocês para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Louvado seja o nome do Senhor. Lá é a nossa pátria, lá será o nosso estado permanente. Aleluia. A eternidade ao lado de Cristo. Portanto, queridos, todos nós, à maneira que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, nós também ressuscitaremos com Ele e estaremos vivos para sempre. Portanto, precisamos andar em santificação de vida e em novidade de vida todos os dias, 24 horas por dia. Aleluia. Porque muitos estão vivendo uma vida cristã apática, como se Jesus não fosse voltar agora, ou como se Jesus não fosse voltar nunca. Nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus. Aleluia. Ele vem, queridos, não tarda. Os sinais da volta de Cristo estão evidentes, cada vez mais claro para a nossa geração. Aleluia. Nós precisamos estar pronto, porque Jesus voltará a hora em que o mundo estará desapercebido. E infelizmente muitos crentes estarão desapercebidos na hora que Jesus voltar. É por isso que ele contou a parábola das 10 virgens, das 5 prudentes e das 5 loucas. É por isso que ele contou a parábola que 2 estariam no campo, um seria levado e outro deixado. É por isso que ele afirmou que 2 estariam na cama, um seria levado e outro deixado, porque muitos estarão envolvidos com coisas terrenas, com coisas passageiras, estarão dando o melhor do seu tempo, quem sabe, para coisas terrenas, para os prazeres mundanos ou para as realizações humanas, e esquecendo-se de priorizar o reino de Deus e a sua justiça, a qual a Bíblia nos adverte. E em terceiro lugar, nós também precisamos entender que estamos mortos para o pecado, mas vivo para Deus. No versículo número 10 deste mesmo capítulo está escrito: pois quanto a ter morrido,
de uma vez por todas para o pecado, mas para, quanto a viver, vive para Deus. Aleluia. Nós morremos de uma vez por todas para o pecado, mas vivemos agora para Deus. Portanto, não dá, irmão, para estarmos na igreja, na caminhada cristã, numa vida de piedade e flertando com o pecado. Tem gente que brinca com o pecado como um gatinho de estimação que você tem em casa, como aquele cachorrinho de pelúcia que você tem em casa, que é mimado, que senta no seu colo, que lambe a tua face. Cuidado, o pecado é uma armadilha de Satanás para te engodar, para te vencer. Não brinque com o pecado, fuja da tentação, santifique a tua vida, renuncie todas as ofertas do mundo, todos os prazeres do mundo, as teorias do relativismo que estão pregando por aí, que estão inclusive permeando até o meio cristão, entrando até dentro das igrejas. O nosso Deus continua sendo santo, 3 vezes santo, e a exigência dele para que o povo se relacione com ele, tenha comunhão com ele, é que seja santo também. Ele afirma: sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. É impossível nós termos uma comunhão com o Senhor, uma caminhada ao lado de Cristo, se nós estivermos flertando com o pecado. Não dá para nós sermos a noiva de Cristo e continuar tendo um caso com o mundo. Isto é adultério, isto é traição, é infidelidade. Então seja fiel ao Senhor, seja fiel ao princípio cristão, ao princípio da palavra de Deus. Não negocie esses princípios com nada, e você será uma pessoa vencedora e terá a vida em santificação para a glória de Deus. Olha que Paulo nos recomenda nos versículos 12 e versículos 13 do capítulo 6. Ouça: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Esse texto é bem claro, é muito claro, queridos. Portanto, não dá para você estar levantando as mãos, adorando ao Senhor, dizendo: volta logo, Jesus, ou passa lá em casa, Jesus, e está oferecendo os teus membros, ou seja, está praticando fora do convívio da igreja práticas que são reprovadas por Cristo, que o Espírito Santo não aprova. Portanto, queridos, não permita que o teu corpo seja um instrumento para o pecado, mas santifique, como diz o hino de número 5 da harpa cristã: espírito, alma e corpo ofereça ao Senhor. Porque tem gente que só quer oferecer o espírito, mas o espírito sem corpo não adora, queridos. É espírito, alma e corpo. Você tem que cuidar do seu corpo, assim como você o alimenta, assim como você o medica quando ele está doente, quando está inflamado alguma coisa, sentindo alguma dor. Você também tem que cuidar moralmente do teu corpo. O teu corpo precisa ser adornado com a presença de Deus. O teu corpo precisa ter as marcas do Evangelho, precisa ter as marcas de Cristo. Aleluia! Tem muita gente marcando o corpo com outras marcas que não glorifica a Deus. O teu corpo é santuário de Deus na terra. O teu corpo é o altar de Deus na terra. Glorifica a Deus com o teu corpo. Cuide do teu corpo. Aleluia. Proteja o teu corpo das ideologias relativistas que existem por aí. O que aqui é o relativismo? Aquilo que é pecado para você pode não ser para mim. Depende do teu ponto de vista. Não, amados, pecado é pecado, sempre foi pecado, entristecerá o coração de Deus e levará o homem para a perdição eterna. Portanto, cuidemos em santificar a nossa vida ao Senhor. Todo o capítulo 6 de Romanos
Na verdade, na segunda metade do capítulo 5, Paulo ele se empenha com muito afinco a trazer essa doutrina para a igreja em Roma. E nós também precisamos colocar no nosso coração esse propósito de ser fiel ao Senhor. Oferecer-se a Deus é um ato inteligente, amado, e consciente, devido corresponder a uma entrega decisiva ao Senhor. Ofereça-se a Deus de forma integral, espírito, alma e corpo. O Senhor precisa olhar para ti e falar como ele falou de Davi em Atos capítulo 13 e versículo 22. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Se Deus olhar para você agora, ele conseguirá dizer isso de você? Achei o Enoque, filho do Herondino, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Será que eu estou mesmo disposto a fazer toda a vontade de Deus, queridos? Nós vivemos num mundo relativista. Eu vou até a igreja, eu ouço até o que o pastor ensina, mas eu não preciso obedecer tudo que o pastor ensina, não. O pastor é um tanto quadrado, o pastor é um tanto ultrapassado, o pastor, a igreja fulana permite isso, não tem nada não. Lá na internet o pastor fulano faz isso, fala que pode isso, não tem nada a ver. Você tem que ser integral, aleluia, espírito, alma e corpo, santificados ao Senhor, santificado ao Senhor, aleluia. O Senhor deseja que nós, aleluia, entreguemos a nossa vida, pois o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e o Senhor quer usá-lo para a sua glória. Para que o Senhor quer usar o meu corpo? Para a sua glória. Tem uns rapazões por aí, uns rapagões, que vai para a academia, fica todo musculoso, e aí bota só um shortinho, vai para frente do espelho, e começa a fazer, e coloca nas redes sociais, e começa a vir ali os elogios. O teu corpo está sendo para a tua glória, ou para a glória de Deus? As irmãzinhas que vão fazer caminhada de short colado, de blusinha curta aqui em cima, que o pastor passa por ela e fica com vergonha. O teu corpo está sendo para a glória de Deus ou está sendo para causar confusão na igreja de Deus? Eu não tenho nada contra pessoas que fazem caminhada, que vão à academia, mas existe uma forma de um crente ir para a academia e se comportar diferente do mundano, do devasso. Glorifique a Deus no teu corpo, seja um instrumento. Mas o pastor fulano anda, problema do pastor fulano. A mulher do pastor fulano faz, problema da mulher do pastor fulano. Obedeça o seu pastor, ouça o seu pastor, seja obediente aos vossos pastores, diz a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tenhamos cuidado com o nosso corpo, rapazes, moças, senhoras, homens de Deus. Aleluia. Obreiros por aí andando de calção curto na rua. Obreiros só de calção na porta da rua, às vezes sentado, tranquilo. Você está usando o teu corpo para glorificar a Deus ou para causar confusão na igreja de Deus? Quando você fez o curso de diaconato, você aprendeu que não pode andar de bermuda na rua. Você aprendeu que não pode ficar sem camisa na porta da rua. E por que você está fazendo? Obreiros consagrados que não dizimam na casa de Deus. Quando você foi fazer entrevista, perguntaram para sua esposa: o seu marido é dizimista? Ela disse: é. Depois que foi aprovado, nunca mais devolveu o dízimo na casa de Deus. O que você está fazendo com o dízimo do Senhor? Não seja mentiroso, seja verdadeiro. Louvado seja Deus.
Glorifique ao teu Deus em todas as áreas da tua vida e seja santificado diante do Senhor. Ah, pastor, mas essa teologia do dízimo, ela é relativa. Eu estou justamente falando aqui contra o relativismo. Se você for dar lugar ao relativismo, você não prega doutrina mais na igreja, você não prega mais santidade, você não prega mais santificação, porque tudo é relativo, amados. A igreja não tem partido, aleluia. A igreja tem uma doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Então adeque-se à doutrina, porque a doutrina da igreja não foi a igreja que criou, não. Pautada na palavra de Deus. Ah, mas a Assembleia de Deus é muito rigorosa, pastor. Tem pastores por aí que já não pregam esse sermão, que só insiste em pregar aqui na Betel. Então me manda embora hoje, pelo amor de Deus, porque eu não vou mudar esse sermão, queridos. Jamais eu mudarei este sermão. A igreja pode modernizar do jeito que quiser, aleluia, mas eu vou continuar sendo fiel àquilo que eu entendo que é princípio, aleluia. Não remova os marcos antigos. Você está disposto a apresentar o corpo ao Senhor? Aleluia, para a glória de Deus? Ou você vai continuar fazendo esse cultinho ao seu corpo? Que o Senhor apareça e eu diminua, disse João. Importa que Ele cresça e eu diminua. É Cristo que tem que ser glorificado através da vida da igreja. Ele é o único noivo que a igreja tem. Ele é a única esperança que a igreja aguarda. Portanto, esteja pronto e seja fiel. Santifique a tua vida ao Senhor. Santifique a tua vida ao Senhor. Vamos nos colocar de pé. Aleluia.